E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui mais conteúdo sobre Além do Guarda-Roupa, que é o primeiro dorama brasileiro que mistura aí Brasil com a Coreia. Então se você não é inscrito no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo e tá acompanhando Além do Guarda-Roupa, se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo. Além do Guarda-Roupa, o dorama brasileiro da HBO Max está chegando à sua reta final. Com os últimos episódios programados para chegar ao streaming no dia 10 de agosto, os fãs da produção foram agraciados com momentos engraçados, romance, muita música e dança. Porém, mesmo próximo do fim, gente, ainda dá tempo de vocês correrem para conferir essa mistura de Brasil com a Coreia. E hoje eu resolvi trazer aqui para vocês um pouquinho sobre o que eu acho sobre a relação da Carol com o pai dela. A Carol, ela é uma adolescente de ascendência sul-coreana que busca se afastar de tudo do país. Só que agora com essa onda do K-pop tá impossível pra ela ignorar a sua própria cultura. Como Além do Guarda-Roupa tá na sua reta final aí, só com 2 episódios para serem disponibilizados, vamos falar um pouquinho sobre a relação da Carol com o pai, do porquê que ela odeia tanto a Coreia e afim. A Carol, ela é uma aspirante a bailarina, da mesma forma que a mãe dela era uma bailarina, então acho que essa parte de balé ela puxou muito o lado da mãe dela. Mas a gente vê que a Carol não anda se saindo muito bem nisso, porque quando ela tenta dançar, ela começa a lembrar muito do seu passado e principalmente o momento que ela ocasionou a morte da mãe. Inclusive foi revelado como que a mãe dela morreu, né? O que aconteceu. Até então tinha mostrado algumas coisas, mas não tinha deixado muito claro de como que foi o acidente. Até então que a HBO Max foi lá e mostrou pra gente o que aconteceu. Mas basicamente, dando um resumo do que aconteceu, é que a mãe da Carol estava, né, onde ela fazia aula antes. Eu acho que, consequentemente, eu acho que ela estava saindo de lá. A Carol e a mãe dela estava bem em frente ao estúdio de balé, no qual até mesmo no primeiro episódio a gente vê que a Carol estava tendo aulas lá. E aí elas começam, acho que a Carol ter meio que uma discussãozinha no qual a mãe da Carol falou que ela não ia mais dançar balé e que a filha dela também não ia dançar balé, alguma coisa do tipo. Meio que a Carol não gostou muito do que a mãe disse, saiu correndo, foi atravessar a rua, veio um carro, a mãe dela tentando, né, pra salvar a filha e acabou sendo atropelado, que ocasionou a morte da mãe da Carol. Gente, eu já ia falar Carol. A tia dela proíbe qualquer tipo de dança dentro de casa, então nisso a tia dela não faz ideia de que a Carol, né, tá dançando balé, tá participando aí, tentando ganhar o concurso de balé mundialmente famoso. Consequentemente, a gente vê uma lembrança da tia da Carol com o pai dela tendo uma discussão e ele saindo pela porta, porque basicamente ele tava deixando a filha dele com a tia dela pra poder ir pra Coreia. Quando a Carol estava delirando lá de febre, ela começou a lembrar dos momentos que ela tinha com o pai. Ela começou a lembrar aí do velório da mãe, né, do que o pai não queria nem olhar na cara dela, né, e consequentemente a gente teve outro flash também do pai dela ensinando ela a escrever coreano. Então vamos falar um pouquinho aí do que eu acho sobre essa relação do pai da Carol com ela. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando a mãe da Carol estava viva. Na minha opinião, né, eu posso estar errada, mas eu acho assim que o pai da Carol já estava com planos de ir pra Coreia. Eu acho que foi por isso que a mãe dela teve que largar o balé para poder seguir aí essa nova fase de mudança para eles saírem do Brasil e ir pra Coreia. Então assim, provavelmente no dia que ela foi lá acertar as contas para falar que não ia mais dançar balé, acabou acontecendo essa tragédia. Consequentemente, a tia da Carol, ela odeia esse lance de balé, de dança, né? Eu acho que ela tem alguns motivos dela. Provavelmente deve ser pelo fato da mãe dela ter largado a dança, ter ido lá largar a dança pra poder se mudar pra Coreia. Quem acompanha aqui o canal há muito tempo sabe que eu tenho várias opiniões referentes a vários personagens de doramas. Inclusive, eu tenho um quadro só de doramas aqui no canal. Então, consequentemente, tem uma lista aqui, uma playlist só de doramas, caso vocês queiram assistir. Então, assim, eu não vou passar pano pra ninguém, né? Então eu vou falar o que eu acho referente ao pai da Carol. Quando a Carol tava alucinando aí, né, tendo lembranças aí do seu passado, ela começa a ver ela quando era pequena e o pai dela, como o pai dela tratava ela. Pela forma assim, gente, eu não acho que ele tenha sido um mau pai pra Carol. Eu acho que ele tava completamente envergonhado, né, de olhar pra cara da filha, né. Eu acho que, de alguma forma, ele deve se sentir um pouco culpado pela mãe dela ter morrido. Eu acho que ele não culpa a Carol, né, porque também, gente, a Carol é uma criança, não tem como culpar uma menina. Mas, em alguns momentos, às vezes dá pra entender que ele pode sim, de fato, culpar a Carol pelo que aconteceu com a mãe dela, né? Dela ter saído
correndo e a mãe dela acaba sofrendo um acidente. E assim, é questionável. Porque basicamente não dá muito pra decifrar o olhar dele, assim. Que teve uma parte lá que ele olhou meio que assim pra ela, que assim, gente, eu não consegui, eu não sei se ele tava com ódio da menina ou se ele tava, sei lá, se sentindo mal por ela, porque assim, pra quem acompanha doramas, quem já tá aí nessa faixa de acompanhar doramas, produções asiáticas, às vezes a gente não consegue entender o que se passa na cabeça do personagem, porque às vezes ele pode estar com cara de ódio, mas no fundo ele não tá com ódio. Eu achei uma coisa muito chata pelo fato dele ter ido embora, não ter se despedido da Carol, e pelo simples fato também dele nunca ter entrado em contato com ela. Às vezes pode acontecer se ele realmente culpa a Carol pela morte da mãe dela, ele realmente não vai querer contato com a filha. Ou a tia dela, né, intercepta esses contatos, ou seja, não quer que o cara tenha contato com a Carol, porque de alguma forma a gente percebe que ela tem raiva e ela sempre culpa a Carol. Gente, me dá uma raiva, sabe, dela jogar a culpa da menina, do tipo, ai, deve ser por isso que eu sou a única que sobrou pra cuidar de você. Eu acho isso super errado. Até porque, gente, a casa onde a Carol mora é dela. E a tia dela simplesmente chegou lá tomando conta de tudo, tirando a Carol do quarto dela, mandando ela pro ateliê da mãe. Gente, a Carol, gente, nossa, Carol, você precisa ter um pouco de pulso firme, entendeu? É sua casa, mulher, reage. Talvez o pai da Carol já tava, né, programando essa viagem, eu acho que todos iam, então pra ele não cancelar, ele deve ter ido, talvez ele tenha conseguido um emprego bom lá. Talvez tenha ficado assim, eu vou e depois eu venho e busco a Carol quando eu meio que me estabilizar. Só que aí me tem a pergunta, e os avós da Carol? Ela não tem avós? Primos? Tios lá na Coreia, gente? Esse cara é órfão? Não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos? Se bem que pode acontecer disso, né, de não ter, mas assim, não dá muito pra passar muito pano pra ele, não. Uma das coisas que eu achei errado foi com o fato do pai da Carol ter ido embora, não ter se despedido dela, simplesmente não ter tido nenhum contato com a filha durante todos esses anos. Gente, não é desculpa, porque tem redes sociais aí, sabe? Dá pra mandar uma mensagem, tá? Na Coreia tem Wi-Fi, eu sei que tem Wi-Fi em tudo que é canto que tu vai. Eu particularmente não sei o que esperar desses últimos episódios de Além do Guarda-Roupa. Provavelmente eles vão dar aí, vamos falar mais sobre o grupo ACT. Eu achei que são poucos episódios pra muita coisa acontecer, né? Por mais que tenham quase 40 minutos o episódio. Se não me engano, o episódio já tem quase 40 minutos. Mas assim, gente, eu acho que tinha muita coisa pra explorar. Podia sim, tem que ter uma segunda temporada. Não é possível que não vá ter uma segunda temporada. Então a HBO Max renove, porque eu quero ver aí essa interação do pai da Carol com a Carol, né? Porque ele tem que ir lá, voltar pro Brasil pra poder explicar pra Carol por que deixou ela. Porque se a menina precisa de uma explicação, gente. A menina tá sofrendo porque ela é descendente de coreano, gente, na escola. Imagina, gente, a chatice que deve ser pra ela. Queria lembrar pra vocês que quinta-feira saem os 2 últimos episódios de Além do Guarda-Roupa. E eu estarei lá no meu Twitter comentando, conversando com vocês em tempo real, gente, sobre esse episódio. E é claro, vai ter review dos últimos episódios da quinta-feira. Então assim, eu basicamente estou tirando os meus dias pra falar de Além do Guarda-Roupa. Eu simplesmente deixei todos os meus conteúdos pra trás só pra dar foco Além do Guarda-Roupa, que foi uma produção assim que junta Brasil e Coreia, gente, isso é muito legal, eu adoro isso. E eu super acredito que Além do Guarda-Roupa vai abrir mais portas, né, pra poder ter mais séries desse tipo, né, de misturas de culturas. E vai ser bem legal. Eu espero muito que Além do Guarda-Roupa tenha uma segunda temporada, então o HBO Max renova, porque eu quero ver a relação do pai da Carol com a Carol, entendeu? Eu exijo que vocês renovem essa temporada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui as opiniões de vocês, o que vocês acham. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês que me ajudam muito. Compartilhe com a galera. Me segue nas minhas redes sociais. Eu não sei se eu já falei isso, mas me segue lá. Um beijo e até o próximo vídeo.